Eu sou a Adriana Tcheluzniak e eu tive a ideia de fazer esse simpósio, Vivendo a Inclusão, com esse primeiro tema, Autismo e Agora, para fazer uma recepção, né, para acolher os pais que estão tendo diagnóstico recentemente dentro de suas famílias e para que a gente possa ter a oportunidade de ouvir um pouquinho esses grandes especialistas que aceitaram compartilhar esse tempinho com a gente. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sei das batalhas da Adriana ao longo dessa caminhada dela, tentando fazer a diferença na vida das pessoas, e eu acredito que todos nós que estamos aqui acreditamos nisso, acreditamos que a gente possa fazer a diferença. Penso que muitos já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou Fátima Mineto, Maria de Fátima Mineto, sou professora do setor de educação da Universidade Federal do Paraná e do programa de pós-graduação em educação. Trabalho com famílias e pessoas que têm deficiência há muitos anos, na verdade com autismo desde 1983. Então, passei muitas fases, muitas verdades diferentes ao longo dessa caminhada, e hoje venho aqui para falar um pouco com vocês sobre a família e as ideias de inclusão. Vai ser uma honra estar com vocês. Você já está mais do que acostumada, né, Fátima, a falar sobre esse tema de acolhimento de famílias. Também já criou rodas de conversa justamente. Muito importante, porque ao longo da minha trajetória, eu comecei trabalhando só com a pessoa com a deficiência, só com a criança. E a gente vê que o impacto no desenvolvimento da criança, ele depende de todos os ambientes onde ela está. Então, o cuidado com a família, ele é fundamental. E eu sou, além de psicóloga, sou terapeuta familiar. E isso me ajudou a entender o caminhar de uma família e como a gente pode, de alguma forma, estar próximo para ajudar nesse processo. Então, é isso que eu espero, que eu possa hoje, com poucas palavras, fazer alguma diferença na vida de vocês e que vocês possam fazer diferença na vida de outros depois. E o que você percebe, Fátima, quando você tem contato com famílias que tiveram diagnóstico recente? Há coisas em comum? Assim, o que essas pessoas, o que essas mães, o que esses pais trazem para você nessa ocasião? Então, eu posso te dizer que a maioria das famílias que eu encontro estão vivendo um momento que a gente consideraria normal, saudável, de uma pessoa que tem um equilíbrio emocional, que é ficar assustado, ter medo, às vezes ter alguns momentos de desespero, esse conjunto de sentimentos que são confusos, eles fazem parte do desenvolvimento de uma pessoa normal. Quando a gente teria um quadro patológico, é quando a gente não consegue se conectar com a dificuldade do fato, com a diferença do fato, com o impacto desse fato. Então, eu penso que é um processo de susto ao mesmo tempo, mas, por um outro lado, talvez como muitas famílias que estejam aí, arregaçando a manga para correr atrás. E esse arregaçar a manga, ele pode ter vários formatos, né? Então, como cada família reage, ela depende um pouco da sua história e um pouco do que ela tem hoje como recursos para poder sobreviver a esses primeiros momentos. Então, eu penso que todas as famílias que recebem o diagnóstico, como nós que recebemos qualquer tipo de notícia que não era exatamente o que a gente esperava, como qualquer pessoa, ela vai passar por uma crise, e é disso que eu vou falar um pouquinho. Então, a diferença de uma crise para uma emergência, e em uma crise, o que é que a gente pode fazer para tentar, de alguma forma, aliviar esse percurso e facilitar as saídas que vão acontecendo ao longo da vida, né? Está aparecendo a apresentação? Está aparecendo, pode passar, por favor. Então, para todos vocês que estão chegando agora, eu já tinha me apresentado, eu sou a professora Fátima Mineto, coordeno um laboratório de pesquisa em educação sobre o desenvolvimento na Universidade Federal do Paraná, mas cheguei aí porque fui muitos anos professora de sala de aula, muitos, 29 na verdade, e a angústia de um professor que não consegue dar conta da máquina, de tudo que quer e do que acredita, fez eu continuar estudando. Pode ir passando, por favor. Hoje o laboratório está envolvido com duas grandes pesquisas internacionais, em parceria com o ICO Project, no treinamento de famílias, e eu estou tendo a honra de participar disso com a OMS, com o Autism Speaks,
e também nós temos uma parceria com a Universidade do Kansas e com a Universidade de Évora, com pesquisas todas relacionadas ao impacto do diagnóstico, ao impacto do diagnóstico não só na família, mas na própria escola e no professor, porque é fácil a gente tentar dar técnica e o professor não consegue fazer, ou dar a técnica e o pai não consegue executar. Então, o que está nesse entre-meio? Pode ir passando, Ari. Então, a gente tem lá projetos de extensão, que são rodas de conversa, e que hoje, por exemplo, um dos motivos de eu estar aqui é porque eu acredito que isso ajuda a mover pensamentos, a mudar o pensamento de um professor, a mudar o pensamento de uns pais. E esse projeto de extensão, a gente tem um espaço para o professor, para o profissional de uma forma geral, e um espaço também para os pais. Então, isso é uma das coisas que eu acredito. Que eu vim aqui hoje não foi só para falar para os pais, porque os pais sozinhos não vão vencer essa guerra. Se você é profissional e está aí, por favor, olhe com carinho o que eu vou falar sobre as famílias. Pode passar, por favor, Adi. Então, base da onde eu saio. É muito importante, quando a gente está pensando sobre algo, pensar de que lugar eu falo. Então, eu falo de uma teoria que hoje é uma das mais modernas, de Uri Bronfenbrenner. Bronfenbrenner, ele fala do bioecológico. Bio, a característica da pessoa. Ecológico, o ambiente onde ela vive. Então, vamos pensar na criança com autismo, no adolescente e no adulto com autismo. É ele, pessoa, com as suas características e os ambientes onde ele vive, que é a ecologia, ecos, o ambiente. Mas o pai também é uma pessoa, ótimo, Ari. O pai também é uma pessoa. Então, essa pessoa que está em desenvolvimento pode ser a criança, mas pode ser o pai, a mãe, o professor. Então, isso que é lindo da teoria de Bronfenbrenner, é saber que todos nós estamos em desenvolvimento. E a Adri me perguntou o que as famílias passam. Eu diria que os impactos, tanto para um professor quanto para uma família, quando recebe uma criança com autismo, é pensar que ele é um ser que deve estar em desenvolvimento, porque se ele se apavora e paralisa e não toma atitudes ou nega o que está acontecendo, ele adoece. Então, o processo que a gente está vendo ali, então as 4 bases da onde a gente vai falar sobre desenvolvimento é pessoa, que é a característica dela, não importa se é o pai, se é o filho, se é o professor. O processo são as relações imediatas que eu tenho, que me tornam exatamente como eu sou. Então, eu influencio o meio me influencia ao mesmo tempo, mas também o contexto maior que a gente está. Pensem, hoje nós vivemos uma pandemia, mesmo que não vivêssemos nessa pandemia hoje, aonde está o colégio que você está escolhendo para pôr o seu filho? Aonde está o país, as condições gerais do país? Tudo isso vão influenciar diretamente o nosso desenvolvimento. E por último, o Bronfenbrenner fala para nós da coisa mais importante que ele descobriu, que é a influência do tempo. Então, o impacto que a gente tem do tempo sobre a gente. Então, na hora que a gente está vivendo uma crise, por exemplo, a gente não consegue ver saída, mas esse tempo ele nunca vai ser para sempre. Pode passar, Adi. Então, vamos entender um pouquinho o que o Bronfenbrenner fala para nós, que falar de desenvolvimento é identificar fatores de risco e proteção. E muitas vezes a gente pensa nisso só para criança, e isso não é verdade. Fatores de risco e proteção para os pais, fatores de risco e proteção para um professor. Porque se a pessoa adoece, não tem como a gente trabalhar com tudo isso. Vejam, um professor e um pai, eles idealizam a criança. Então, o professor, ele pensa no aluno, por mais que ele pense no aluno com autismo, ou que seja uma criança típica, o pai também, a gente sonha com alguma coisa. E esse sonho, por mais que ele possa ser parecido com a realidade, ele nunca vai ser igual. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que entender, que o que eu imagino, na prática, não vai sair igual. Pode passar. Quando essa criança que chega para o professor, que chega para o pai, vem muito longe do que a gente imaginava, tudo que a gente estudou na formação de professores, tudo que a gente imaginou como seria para ser um bom pai e uma mãe, entra em xeque. E a gente não sabe exatamente que atitude tomar. Além de tudo, o olhar do outro sobre a gente. Lembrem do contexto lá no modelo de desenvolvimento de Bronfenbrenner. Então, muitas vezes as pessoas esperam que os pais sejam o que não podem ser naquele momento. Muitas vezes a gente espera que um professor tome atitudes ou tenha ideias ou reaja de uma forma que ele de fato não consiga. Pode passar, por favor.
E aí a gente entra no que é a crise. Então, quando é que chega uma crise? E é muito importante, aí a teoria é do professor Vitor Franco, da Universidade de Évora, um dos nossos parceiros nesse trabalho com autismo e com outras deficiências. E ele fala que crise é algo que nunca mais vai voltar no normal, diferente de uma emergência. A emergência eu quebro a perna, colo a perna, ela volta no normal. Uma crise é, por exemplo, morreu o pai, morreu a mãe, nunca mais vai voltar. A mesma coisa a gente passa na hora que a gente vê a crise, é o aumento da incerteza, a necessidade de mudança, porque eu não posso voltar para trás. E aí o que acontece, essa imagem ajuda muito a gente a entender que, às vezes, a família, ela, de alguma forma, ou os professores, eles ficam parados na crise e não conseguem andar. Não tem imaginação para achar caminhos diferentes. E é como se a gente ficasse no meio do penhasco. Então, a crise ela não é uma emergência, ela significa uma mudança estrutural no funcionamento. E eu preciso reagir a isso. Reagir para funcionar de nova forma. Pode passar. Então, crise para a bioecologia, crise para o pensamento complexo, Edgar Morin, crise significa possibilidade. Possibilidade de eu agir diferente, de eu me reinventar. Então, esse é o primeiro passo que eu trago para vocês. Não existe crise sem fim, existe a gente estar paralisado na crise. Pode passar, por favor. Então, o professor Vitor ele trabalha muito com essa ideia da adaptação das famílias ao diagnóstico. Pode passar. E quando a gente pensa em adaptação da família no diagnóstico, a gente vai passar pelo que a gente considera normal, saudável, confusão, insegurança, busca, esperança. Então, não existe a gente pensar que algo vai acontecer diferente do que eu planejei. Gente, quebrou a ponta do lápis. A minha câmera não funcionou agora de manhã. Estou suando, porque ela sempre funciona, mas daí hoje não funcionou. Então, o que acontece? Isso é um sentimento ruim. Agora, a dimensão de um filho mostra o impacto do que é isso na nossa vida de alguma forma. Então, é muito importante, na medida do possível, a gente imaginar que esses sentimentos, eles conduzem a gente a uma mudança, a busca de estratégias. Uma das coisas que a gente precisa entender é que se a gente não atender a família, se a gente não der oxigênio para essa família, nós vamos ter muitas dificuldades. Então, eu sempre brinco assim, que quando a gente entra no avião, dizem máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Ponha primeiro em você e depois na criança. Então, isso para nós é muito importante. Na verdade, isso é fundamental. Na hora que eu posso entender... Adri, pode passar. Aí. Agora eu tô vendo. Então, essa atenção que a gente precisa ter com as famílias, elas também servem para a gente entender que o professor também precisa. Vocês viram o professor Eugênio maravilhosamente falando. Eu, Fátima, na minha época, acreditando na inclusão e querendo fazer coisas sem lei, sem as pessoas na escola entenderem, eu ter escutado o que era inclusão, eu sozinha não tinha sucesso. Eu tentava. Então, por isso, eu larguei a mão do individual e passei a agir como num mar, tentando atingir mais pessoas com a minha fala e com as minhas crenças sobre a diferença. Então, eu preciso saber que a família não pode estar sozinha e os professores não podem estar sozinhos para vencer isso. Pode passar. Uma das ideias de não estar sozinho, seriam fatores de proteção, seriam vocês estarem aqui hoje. Então, por um minuto, pare nesse momento e pense, eu estou estabelecendo para mim fatores de proteção. Eu estou identificando que eu preciso ouvir coisas para tirar as minhas conclusões. E não é para vir aqui ouvir o que o Eugênio diz e acreditar no Eugênio e seguir o Eugênio. O que a Fátima disse, não. É a minha realidade, o que eu posso, o que é bom para mim. Então, o professor Vitor, no EPAD, que é uma escala que identifica esse impacto do diagnóstico, ele fala que a gente idealiza e depois a gente precisa reidealizar. Pode passar. Quando a gente idealiza na estética, na competência e no futuro. Então, para eu poder mexer com isso, eu dependo dos estilos meus, meu estilo pessoal de enfrentamento. Então, se eu já era uma pessoa que demorava para reagir, se todas as vezes que qualquer coisa acontecia de errado comigo, eu sofria demais, eu não sabia como sair, eu vou ter mais dificuldade, é óbvio, numa dimensão que é um filho ou um aluno que a gente vai ficar o ano inteiro com ele.
Então, a gente precisa entender que reidealizar é na estética, na competência e no futuro. E o que significa estética? O que eu estou vendo pode ser bonito do jeito que ele é. E aí eu digo para vocês, todas as vezes, quem me conhece mais tempo sabe, o que eu aprendi com todas as pessoas com deficiência, que a beleza, ela realmente está no olho de quem vê. Que a perfeição, que o lindo, ele está na hora que eu consigo ver isso numa pessoa. Por isso tem pessoas que me amam e que me odeiam, que me acham feio e que me acham bonita. E se isto é o que eu preciso administrar. O que é competência? Eu não sei. Eu agora me bati um monte para ligar uma câmera e tenho pós-doutorado. Vocês entendem isso? A competência ela é muito relativa ao que eu quero ver do sujeito. E o futuro? O futuro ele sempre pode ser construído. Ele sempre pode ser reprogramado. Para mim, para você que é pai ou mãe e para os nossos filhos. Pode passar. Então, muitas vezes, diante dessa dificuldade do impacto de ter um aluno ou de ter um filho, eu tenho muitas coisas em jogo. Então, as primeiras coisas que a gente precisa entender, todos vão aprender. Se não aprenderem coisas boas, vão aprender coisas ruins. Se não aprenderem a se organizar, vão aprender a se desorganizar. Isso vale para nós, pais, professores, mas valem para as crianças, adolescentes e adultos que estão sob nossa responsabilidade. Então, olhe, escute, busque soluções. Não existe não ter saída. Pode passar, Adri. Esse é o esquema total do professor Vitor Franco sobre como a gente poderia superar uma situação de crise. Aqui ele fala diretamente do filho, né? De como ter um filho, mas eu uso muito quando eu falo isso com os professores. Então a gente idealiza como vai ser, a gente tem uma pré-vinculação com essa criança, e na hora que ela vem muito diferente do que a gente imaginou, a gente tem uma crise. Então, primeiro, a gente não acha que é isso é normal, eu já disse, negar, revolta, culpa, tudo isso é de uma pessoa saudável. Isso a gente tem por qualquer motivo. A dimensão do filho torna isso mais acentuado. Então, para a gente sair disso, a gente tem que entender o que aconteceu. Eu não gosto da palavra aceitar. Aceitar, para mim, parece resignar. Eu preciso entender que hoje só existe uma escola que ela é inclusiva, estou falando aqui para professores, e se eu quero, como o professor Eugênio disse, continuar tocando na banda, eu tenho que aprender a tocar várias músicas, senão eu vou sair dessa banda. E muito importante eu entender isso, eu posso mudar de profissão, mas se eu quiser continuar na educação, a educação hoje é inclusiva. Eu sei que tem umas mães aí meio tristes comigo, porque essa semana me pediram várias cartas para voltar com o filho na educação especial, e eu não dei, porque eu não sei se eu ainda administro isso. Então, o luto, e se a gente fica preso nisso, os pais ficam funcionais. O que é um pai funcional? Leva para um atendimento, leva para outro, faz curso para tentar curar a criança de tudo que é jeito. Um professor funcional, ele vai lá e pega um monte de ideia dos outros e não enxerga a criança. Ele traz a ideia na sala e ele quer pôr na criança sem olhar o que a criança está dizendo para ele. Como a gente sairia desse círculo patológico? A gente sairia aumentando o apoio social, que vai ter como consequência a resiliência. Mas veja, aumento do apoio social não é se juntar com gente que só reclama ou com gente que quer solução mirabulosa, que não vai acontecer, entendeu? Eu não vou ficar jovem de novo. Eu brinco com isso porque é bem importante. Gostaria de ir em algum evento que falasse de terceira idade e dissesse, olha, Fátima, tem uma cura, você vai voltar com 30. Não vai acontecer. Gente, eu só posso ir daqui para lá. Então, como é que eu vou viver bem essa fase que eu tô? Isso é entender a velhice, para mim, e isso é não negar a velhice. Vocês entendem isso que eu estou falando? É diferente de aceitar, aceitei, então vou ficar velha e pronto. Não. Como é que eu posso envelhecer com saúde? Isto é a resiliência. A resiliência não significa esticar tudo e voltar exatamente como era. Ninguém vai ser como era. É voltar no nível que eu não sofra mais. Então eu entro numa parte que aí a teoria do Vitor disse. Eu reidealizei. Eu reidealizei o que é ser velho. Porque quando eu tinha 30 e pensava numa pessoa velha, era uma coisa. Hoje eu tenho 57 para pensar numa pessoa velha, muda. Certo? Então, esse conjunto, pode passar, é o que para nós traz a ideia de ressignificar. Só que
A Adri hoje tem um filho adolescente. Com certeza, as coisas que ela venceu antes, quando o Gabi era pequenininho, hoje se reformularam e ela tem outras emergências e outras crises na fase da adolescência. E isso vai acontecer ao longo do ciclo vital dela, como pessoa em desenvolvimento e mãe, e dele enquanto sujeito em desenvolvimento com autismo. Pode passar, por favor. Então, o que seria de fato para Franco, ou para Victor Frankl, né, o professor Frankl, o que é uma inclusão? Seria uma inclusão que deve ser educativa, social, esportiva, cultural, da criança, que só faz sentido se percorrer e se alguém ou por ela for capaz de idealizar, desejar o bom, o belo, mas não um desejar bondoso, um desejar exigente, tendo conta a realidade, mas desejando muito mais para ela. Então, eu não nego, mas eu acredito. É bem diferente. Então, o limite é sempre o mesmo. O de não cair na negação, que seria, de novo, voltar à idealização de uma cura, do original, e o outro, que a criança ainda não nasceu. Pode passar. Então, vejam, quando eu falo em inclusão e que a família é responsável por essa ideia e que a família precisa entender isso no coração, ela vai saber escolher a escola. Porque a escola não vai ser para tornar ela igual aos outros. A escola vai ser para dar justiça, né? Igualdade. E é isso que a gente quer, dar à criança exatamente o que ela precisa e não o que seria para todos iguais. Eu digo para vocês, por que os sapatos nossos têm número diferente? Por que as calças têm diferença? Por que as escolas não podem ser diferentes? Por que os planejamentos não podem ser diferentes? Pode passar, por favor. Então, eu pergunto para vocês, o que é deficiência para vocês? E ainda eu pergunto, o que e quem é deficiente? Porque muitas vezes deficiente é o sistema, deficiente é o pensamento da pessoa, deficiente é a escola, deficiente é a sociedade e não a gente. E não a pessoa com o autismo. Porque a gente não entende exatamente o que se passa. Eu não enxergo o que tem ali. Pode passar. Então, o que fazer? Pode passar. Estou encerrando a minha fala. Pode passar. Não adianta querer fazer tudo igual e esperar um pensamento diferente, que é uma fala do Einstein, né? Eu espero resultado diferente e faço tudo igual. Quando é que é a inclusão? Quando eu tenho progressos cognitivos, sociais e autonomia. E cognitivos não é ser igual a todos os outros da sala, é ele comparado a ele mesmo. Ele está se desenvolvendo? E é aí que a gente tem que acreditar que está dando certo. Faz parte da turma, convidam para aniversário, para festa, aceitam a diferença, ou seja, nesse momento ele não pode com esse barulho, ou ele não gosta das coisas do jeito que estão acontecendo. E eu consigo adaptar, flexibilizar as coisas. Pode passar. Quando não é inclusão, quando ele está lá para ser igual aos outros, quando não há respeito à diferença, quando eu tenho expectativas altas, a criança progride, eu olho e digo, mas não é igual ao meu filho do desejo. Não é aquilo que eu queria. Olha, ele ainda... A criança está lá na festa, legal, mas ele não está brincando igual aos outros. Gente, ele não é igual aos outros. Ele não vai ser igual aos outros. Isso não significa que ele não vai ser feliz e nem que ele não vai se desenvolver. O defeito aí está em você, que não está olhando tudo que ele está oferecendo. Isso são valores equivocados. Pode passar. Nisso nós temos consequência. Fugir da sala, fugir de casa, a criança desenvolve uma ação de resposta ao meio por tudo que está sendo dado a ela, que é a agressividade, que é a falta de controle do esfíncter, que é muitas outras coisas muito ruins e desagradáveis que a gente vê como sintomas. Pode passar? Então, eu tenho que acreditar e investir em autonomia, mas antes disso eu tenho que entender o que é deficiente e o que é essa diferença. Pode passar. E eu só posso tomar decisões enquanto uma pessoa com deficiência adulta se as pessoas acreditam que eu posso e me permitam a isso. Pode passar? Essa acho que é a minha última apresentação, depois tem uma imagem e eu digo para vocês o que é que vocês estão fazendo hoje, como professores e como pais.
e o que é que vocês esperam, como professores e como pais. Essa é uma imagem que ela tem um movimento aqui, acho que ela não está aparecendo, porque é isso que eu quero dizer para vocês. Não tem como a gente saber, ou falar, ou imaginar que as coisas vão ser iguais sempre. Então, por mais que esteja bom uma escola, um momento da vida hoje, ou ruim, ele vai mudar com o tempo naturalmente. Adri, pode encerrar que eu vou fazer uma fala de encerramento. Então, o que eu poderia e que eu gostaria de dizer para vocês, nunca desistam. Se a situação está ruim, procure uma pessoa. Eu estou aqui para todos vocês. A Adri sabe e acho que outras mães sabem. Mesmo que vocês decidam uma coisa que eu não concordo, eu vou apoiar vocês e vou dizer por que eu não concordo. Então, a rede de apoio é importante. A ciência é importante para a gente poder trabalhar sempre com evidências científicas. A fé é fundamental. E eu só estou aqui hoje para vocês porque eu acredito. E eu espero que todos vocês acreditem. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Fátima, muito obrigada. Também incrível. É muito lindo ver assim, o brilho nos seus olhos quando você fala sobre isso. Eu sou muito feliz em termos em você uma parceira. Né? A Amabile fez uma pergunta, só para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ela disse que é professora da rede pública e mãe também de uma pessoa com autismo, defende a inclusão escolar, mas também convive com o outro lado. Escola sem estrutura, pouco material didático e vários outros problemas. Então, o que esse professor que quer fazer melhor nas escolas e acaba esbarrando nessas questões pode ter em mente? Mabile, eu comecei a trabalhar com inclusão em 91. Não tinha lei, não tinha ninguém e ainda as pessoas tentavam me tirar da escola quando eu tentava fazer o que eu acho que tem que fazer. Então, vejam, nós estamos num processo. Já foi muito pior. O que está de ruim hoje já é um progresso muito grande. Então, nós, primeiro, não podemos desistir e nem ficar paralisado pelo que não está. Se a escola que você está, você não consegue fazer movimentos nenhum, eu tenho que perguntar, de acordo com o Bronfenbrenner, quanto que isso está impactando no teu desenvolvimento. Você está num ambiente que talvez não favoreça tanto. Mas eu faria algumas perguntas para você se eu tivesse com você no particular. Primeiro, será que é nada de bom nessa escola ou um pouco de bom e você queria muito mais? Eu não sei. Ao mesmo tempo, pode ser que essa escola realmente não seja nada inclusiva, como disse o professor Eugênio. Então, o ideal seria você mudar de ambiente, né? Porque a gente pode evoluir, por exemplo, em outras escolas que estão melhores, estão com mais possibilidades. Eu não gosto quando vem me dizer que a inclusão não está certa, ou não aconteceu, ou que não é boa. Nós estamos com muitos progressos. A inclusão é difícil. Ela é uma mudança de paradigma social, gente. De repente eu vou olhar alguém que eu não queria olhar. De repente eu vou ver uma diferença que eu não queria ver. A inclusão, ela faz cada um olhar para dentro de si. Então é óbvio que a gente vai ter barreiras. Depois, a gente está acostumado a repetir o que sabe. E para um professor é muito desafiante ter que fazer tudo diferente e ver que não dá certo. Eu sou uma professora hoje na universidade que trabalho com muitas pessoas com deficiência. Eu dei aula, estou dando aula nesse semestre, no mestrado e no doutorado, para uma aluna surda online no meio dos outros. A gente tem que se virar. A gente tem que achar estratégia. Pensa que é confortável? Não é. Ela não se identificou e ela veio no primeiro dia de aula e disse 5 minutos antes, professora, vai ter intérprete? Ninguém me avisou. Então, isso são problemas de estrutura. E isso que a Federal tem um projeto de inclusão. Então, acontece. Eu ia cancelar a aula se eu não conseguisse um intérprete para ela. No primeiro dia. E depois eu me organizei melhor. Então, é difícil, é desafiante, mas a presença dessa menina surda nas minhas aulas fez todos aqueles doutores futuros que estavam na tela aprenderem com a diferença e verem eu rebolar, verem eu errar e acertar. Então, isso é o processo de inclusão. Não vai existir inclusão perfeita, não vai. Se você for na Europa, que está mais adiantada, no próprio Estados Unidos, você vai ouvir os professores falarem de coisas muito parecidas. Então, meu nome é Mariane, eu sou neuropediatra, para quem não me conhece. Minha formação é pela Universidade Federal do Paraná, fiz residência em pediatria e neuro por lá, mestrado, e agora estou cursando doutorado, ambos com linha de pesquisa em transtorno do espectro autista, que é uma das minhas maiores áreas de interesse aí. E eu agradeço o convite, espero poder trazer algumas informações novas, mas basicamente
o intuito de hoje é falar um pouco sobre o que é o transtorno do espectro autista. Eu sei que a maioria já convive com isso, já sabe muita coisa em relação a isso, mas trazer tanto mais esmiuçado os critérios para o diagnóstico, quanto o que se sabe em termos de neurociência hoje. Bom, então, o transtorno do espectro autista mudou muita coisa nos últimos anos. Então, desde 2013, toda a classificação, a nomenclatura, os critérios para o diagnóstico mudaram. Isso foi muito importante em vários aspectos, mas principalmente porque os critérios ficaram mais refinados e diminuiu um pouco a confusão de classificação que existia antes nos subtipos do autismo. Então, desde 2013, o DSM-5, que é o manual que define os critérios de transtornos de desenvolvimento e transtornos mentais, definiu que o autismo passou a se chamar, então, transtorno do espectro autista e não mais fazer parte dos transtornos invasivos do desenvolvimento, como era conhecido antes. E existem 2 grupos de critérios diagnósticos que são necessários para que se tenha esse diagnóstico. Então, eu vou falar um pouco sobre eles. O primeiro grupo é a comunicação social, alteração na comunicação social, e o segundo é interesses restritos e comportamentos repetitivos. Pode passar. Então, nesse primeiro grande grupo de comunicação social, vou explicar um pouquinho quais são esses critérios. Então, o que é uma dificuldade na comunicação social de acordo com o DSM-5? Então, para que exista um comprometimento nesse domínio, é preciso que exista um déficit persistente de comunicação social em múltiplos contextos. Então, isso é extremamente importante. Não é aquela criança ou aquele adolescente ou adulto que tem uma dificuldade comunicativa apenas em um contexto. Isso tem que estar presente nos demais contextos. E isso mudou também com o DSM-5, que essas características podem estar presentes por histórico, não necessariamente no momento da avaliação. Por quê? Porque diversas pessoas ao longo da vida, principalmente quando a gente fala em diagnósticos em adolescentes e adultos, eles podem aprender estratégias durante o decorrer da vida que mascarem ou que minimizem essa dificuldade de comunicação social e que elas não sejam tão perceptíveis durante esse momento de avaliação. Então, o DSM hoje permite que se faça diagnóstico, inclusive revisando todo o histórico da pessoa. E o que são essas dificuldades? Então, é uma dificuldade na reciprocidade social e emocional. Então, é uma dificuldade de entender os sentimentos dos outros, em manter o diálogo, em ter a questão da percepção da empatia, de manter conversas, às vezes simples. Isso varia de acordo com o grau de complexidade e de acordo com a idade também. Precisa ter também uma dificuldade nos comportamentos comunicativos não verbais, isso é super importante, principalmente quando a gente faz diagnóstico e investiga crianças muito pequenas que não falam ainda. Então, a diferença básica entre os transtornos de linguagem e o transtorno do espectro autista é, principalmente, a dificuldade na comunicação não verbal, que também está presente no autismo, e uma dificuldade importante no desenvolvimento, manutenção e compreensão dos relacionamentos. Então, pode passar. Em relação à comunicação social, então, como eu estava falando, não tem relação com fala, necessariamente. Pessoas e crianças com transtorno do espectro autista podem falar ou não falar. Então, você pode ter ausência da fala, um atraso na fala. Você pode ter a ecolalia, que é essa repetição do que acabou de ser dito, tanto de forma imediata ou de forma tardia, usando frases prontas de desenhos, por exemplo, que as crianças ouvem. Ou tem, inclusive, uma fala mais rebuscada. Crianças que têm uma fala com uma entonação diferente, com o uso de palavras e de uma forma mais rebuscada. Então, não é fala, o problema é a comunicação, é como essa linguagem é usada para manter uma comunicação social. Pode passar. Falando ainda de comunicação social, também essa dificuldade de relacionamento, de manutenção dos relacionamentos, a gente vê de maneira mais nítida com os pares, ou seja, com crianças ou pessoas da mesma idade. Às vezes a criança se dá melhor com adultos ou com crianças mais velhas. E isso está relacionado também com compartilhar prazer. Então, a criança, desde pequena, a gente vê essa dificuldade de apontar, mostrar, mas não só apontar e mostrar, mas ver a reação dos pais em relação àquilo que elas estão apontando, ver a reação das outras pessoas através da leitura das expressões faciais, de ter reciprocidade, de demonstrar os sentimentos de uma maneira clara, muitas vezes, e de entender tanto os próprios sentimentos quanto a manifestação dos sentimentos dos outros. E isso não significa que eles não sintam ou que eles não tenham essas afinidades pelas pessoas e nem está relacionado com a afetividade. Pode passar mais um. Então, a afetividade não está comprometida. O que está comprometido é a forma de expressão e a forma, muitas vezes, de reconhecimento. E justamente também porque eles têm essa dificuldade na comunicação não verbal,
que envolve a dificuldade no olhar nos olhos e, consequentemente, a dificuldade em reconhecer e apresentar expressões faciais, às vezes, da maneira espontânea e natural, como as outras pessoas. Então, muitas vezes, adolescentes e crianças com transtorno de espectro autista, e às vezes até adultos, têm uma dificuldade grande ainda de perceber a expressão facial das pessoas, ou ler o que está por trás dessas expressões, ou mesmo da expressão corporal, no geral, não só facial. E nas crianças pequenas, a gente vê bastante essa dificuldade também do uso da comunicação não verbal, no apontar, no mostrar, no pedir, usar gestos, usar o olhar e a comunicação na expressão facial também. Então, são sinais para a gente pensar no diagnóstico. Pode passar. E esse é um estudo super interessante, essa foto até já é um pouco mais antiga, do Amy Klein, que é um psicólogo muito importante na pesquisa do autismo, que criou esse dispositivo chamado eye tracking. E ele é um dispositivo usado para triagem já hoje em crianças muito pequenas, em bebês com suspeita ou com necessidade de investigação de transtorno do espectro autista. Então, o que ele faz? Através de um dispositivo que é colocado no olho, ali naquele quadradinho de cima, cinza, é o olho da criança que está com esse dispositivo, e a parte de baixo é uma imagem para onde ela está olhando. Então, é avaliado para onde uma criança típica ou com autismo olha quando são projetadas algumas imagens. E na criança típica, nessa primeira imagem colocada, a linha amarela ali é o predomínio de onde está esse olhar. Então, uma criança com desenvolvimento típico olha basicamente para o olhar, para o rosto e para as mãos de outra criança quando essa imagem é projetada. E numa criança com TEA, por exemplo, o olhar vai muito menos para o rosto e muito mais escaneando todo o ambiente. Então, seguindo a linha verde ali nessa segunda imagem, eles olham para a árvore, para o fundo, para o poste, para a luz, para as pessoas que estão caminhando atrás. Então, é um olhar diferente. O olhar não é imediatamente para a face, mas é muito mais para o ambiente. Isso, na prática, a gente vê com muita frequência que realmente eles fazem. Eu já vou tentar explicar o porquê. Pode passar. E comunicação social em relação a relacionamentos e reciprocidade, como eu falei antes, não quer dizer que eles não queiram se relacionar. Muitas vezes eles têm dificuldade de se encaixar no meio, de se parecer com as outras pessoas e de conseguir se expressar da maneira adequada, e muitas vezes eles mesmos acabam se sentindo excluídos por toda essa sua dificuldade de chegar nas outras pessoas, de fazer amizades ou de manter as amizades. Não quer dizer que eles necessariamente não queiram se envolver no meio das outras pessoas com a mesma faixa etária. Pode passar. Então, essas são as principais características do primeiro domínio de comunicação social. Então, uma dificuldade de reciprocidade, de comunicação não verbal e de manutenção dos relacionamentos. E o segundo grande domínio, então, você precisa ter comprometimento nessas áreas e precisa ter características desse segundo domínio, que são dos interesses restritos e comportamentos repetitivos. Então, em relação aos interesses restritos e repetitivos, comportamentos repetitivos, também, da mesma forma, o DSM coloca como precisa ser manifestado em diferentes contextos e podem estar presentes no momento da avaliação ou de forma marcante por histórico. E aqui são 4 critérios diagnósticos e você precisa de pelo menos 2, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre eles, pode passar. Então, desses 4 critérios que podem estar presentes, o primeiro deles é a presença de estereotipias ou de movimentos estereotipados, ou de uso de forma estereotipada de objetos, ou mesmo da fala de uma maneira estereotipada, como é o caso da ecolalia. Então, estereotipias não são apenas estereotipias motoras, né, de fazer o flapping ou andar de um lado para o outro, ou de se balançar, mas são outros comportamentos estereotipados feitos da mesma maneira, sem uma função. O segundo critério é uma inflexibilidade, uma insistência muito grande em manutenção da rotina, com padrões mais ritualizados de comportamento. Então, algumas crianças têm isso de uma maneira muito acentuada, com uma dificuldade de sentar num lugar diferente, mudar o caminho, fazer alguns rituais que lembram, às vezes, até o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Tem uma dificuldade muito grande de sair da rotina, mas até de mudar a brincadeira. Quando você está avaliando, está brincando com uma coisa, você tenta transicionar para outra brincadeira, é difícil. Em sala de aula, às vezes a criança está fazendo uma atividade, na hora de trocar a atividade, existe uma resistência muito grande. São crianças que precisam de muita previsibilidade. Então, esse é um dos critérios para o diagnóstico desse segundo grupo. O terceiro, que pode ou não estar presente, são os interesses excessivos, fixos e altamente restritos em foco por alguma área.
Crianças bem pequenas, a gente vê com frequência um interesse muito excessivo em letras e números, ou em algum tipo de personagem, ou em algum assunto. Nas crianças maiores, né, aquilo que o pessoal chama mais comumente de hiperfoco, esses hiperfocos vão variando e podem ser dos mais variáveis possíveis. E no adulto, isso muitas vezes acaba sendo mantido ainda em diferentes áreas. Isso pode mudar o assunto ao longo da vida. E, por fim, a quarta característica que pode estar presente, que pelo menos 2 dessas têm que estar presentes, são as alterações sensoriais. Então, toda pessoa ou criança com autismo podem ter alterações de hipersensibilidade ou de hipossensibilidade sensorial. Então, quando a criança é hipersensível a um estímulo, aquilo incomoda. Por exemplo, crianças hipersensíveis ao som tendem a tampar os ouvidos com sons específicos. Crianças hipersensíveis ao paladar tendem a não tolerar alguns alimentos ou por sabor ou por texturas. Crianças hipersensíveis a um determinado tipo de toque podem ter aversão a esse tipo de toque. Isso é mais fácil de perceber. E nas questões em que eles são hipossensíveis, eles sentem isso numa menor intensidade e buscam, às vezes, isso excessivamente. Então, crianças, por exemplo, hipossensíveis a sons, fazem alguns sons de maneira mais repetitiva para sentir isso de uma maneira mais intensa. Ou crianças que precisam de um toque mais profundo, ou colocam ainda tudo na boca, né, com muita frequência, pode estar relacionado com questões sensoriais. Isso é muito comum, muito prevalente, essas alterações sensoriais. Então, desse segundo grupo, para diagnóstico, nós precisamos de pelo menos 2 dessas 4 características. Pode passar. Então, aí entram o uso inadequado dos objetos, a criança fica mexendo ou virando objetos de determinados ângulos, a questão de enfileirar, organizar, parear, girar a roda do carrinho, usar o objeto sem a função correta do brincar, não brincar, né, com função adequada, andar na ponta dos pés, fazer flapping, ter as estereotipias motoras. Então, essas características entram nesse segundo grupo. Pode passar. Os interesses restritos, que daí são muito variáveis: dinossauro, planeta, bandeira, mapa, enfim, é o que vocês imaginarem, a gente vê de interesses restritos nessas crianças com bastante frequência. As questões sensoriais, como eu disse, então, qualquer um dos sentidos, no tato, no olfato, no paladar, na questão tátil, e mesmo no sistema vestibular e de propriocepção, que é da nossa percepção do corpo no espaço, no ambiente, e as sensações de rotatividade também podem estar alteradas com hiper ou hipossensibilidade. E nessas questões sensoriais é muito interessante que muitos comportamentos que a gente vê das crianças, às vezes que a gente julga, né, parecem ser inadequados, na verdade tem muito relação com a parte sensorial. Essas fotos são muito bonitas, é um pai de um menino autista que é fotógrafo e ele capta vários desses momentos em que a criança faz essas buscas sensoriais. Então, todos esses momentos são bem de busca de estímulos sensoriais, porque às vezes se acalme, se sinta bem e consiga se autorregular. E ainda, então, fora desses critérios diagnósticos do DSM, existem vários outros estudos que mostram outras características que a gente vê com frequência no autismo, mas que não estão descritas como critérios diagnósticos. Isso é importante a gente entender para entender daqui a pouco, quando eu falar um pouco sobre o funcionamento cerebral dessas pessoas. Então, as pessoas com autismo, normalmente, eles têm uma interpretação muito mais literal das informações, tudo é mais preto. É um pensamento mais analítico, mas que não integra muito bem, às vezes, informações coletadas em diferentes momentos. Eles têm um olhar mais para detalhes e não para unir tanto o todo. E eles são muito mais ligados a fatos e coisas mais concretas do que a questões mais abstratas. Enquanto que as pessoas com autismo, sem autismo têm uma interpretação muito mais contextual, de ler o espírito das coisas, interpretar por trás, a pessoa disse aquilo, queria dizer outra coisa, né? Então, é um pensamento, às vezes, mais integrado, mas não tão bem analítico dos detalhes, e olha mais para o todo, mas não tanto para detalhes, e tem um pensamento muito mais abstrato, com ideias mais vagas. E ainda, pessoas com autismo normalmente tendem a seguir as regras por conta dessa inflexibilidade que ele tem de maneira muito mais correta e certeira, de se incomodar muito mais quando essas regras são burladas, né? São muito mais objetivos, mais realistas, mais absolutistas e calculistas, enquanto as pessoas com autismo ficam tentando burlar mais as regras, ficam tentando entender a subjetividade das coisas, flexibilizando um pouco mais o pensamento e seguindo pensamentos mais intuitivos. Então, existem muitas características no transtorno do espectro autista que, na verdade, são muito boas, se você souber muito bem como usá-las, né? E eu brinco sempre que se os nossos políticos fossem
com mais frequência autistas, a sociedade seria melhor, porque essa tendência de seguir as regras de maneira mais clara, de maneira mais objetiva, faz falta muitas vezes, né? E essas imagens são para ilustrar um pouco da diferença do funcionamento cerebral das pessoas com autismo e sem autismo. No cérebro chamado típico, hoje, a gente tem muito mais interconexões entre os hemisférios cerebrais, é um cérebro chamado de cérebro social, porque tudo a gente interpreta com uma conotação social. Então, tudo a gente interpreta com as nossas emoções, vivências e sentimentos. Então, essas imagens servem para ilustrar que a maioria das pessoas, quando enxerga essas imagens, interpreta lá, né, as bolachinhas que estão com uma cara meio assustada, a engrenagem ali com uma cara feliz, o carro com a cara feliz. Então, a gente tende a interpretar as imagens com esse viés do sentimento e da emoção. E para as pessoas com autismo, isso é muito menos frequente. Eles tendem a interpretar as coisas de maneira mais objetiva e mais literal. Às vezes eu mostro isso para alguns pacientes, é muito engraçado a reação deles. Por exemplo, um deles falou que naquele quadro, naquela imagem ali do prédio, né, que tem a porta, estava incomodado com a simetria da porta que não estava embaixo do meio das duas janelas, né? O da engrenagem ali, que tinha muitos pontos de ferrugem naquela engrenagem. Então, são coisas que aos nossos olhos não são tão óbvias e aparentes, e eles são muito mais detalhistas para coisas objetivas do que a gente com esse viés de interpretar as coisas relacionadas com sentimentos e com questões sociais e emocionais. Pode passar. Então, voltando para fechar quais são os critérios de diagnóstico, então nós precisamos ter esses dois grupos de sintomas. Esses sintomas devem ter iniciado no início do desenvolvimento, então nos primeiros anos de vida, mas nem sempre eles se manifestam, porque às vezes a criança não tem uma demanda social para manifestar esses sintomas, e às vezes eles também não se manifestam na vida adulta porque eles foram mascarados por estratégias aprendidas, e isso não exclui o diagnóstico. Pode passar. Além disso, esses sintomas devem causar prejuízos relevantes, então não é só você ter essas características, mas em algum momento do decorrer da vida a pessoa tem prejuízos com isso, e isso não pode ser explicado por uma deficiência intelectual ou um atraso global no desenvolvimento. Pode passar. Botão. Além disso, desde a classificação nova do DSM-5, tudo passou a se chamar transtorno do espectro autista, como um espectro mesmo muito variável, de níveis de complexidade, e foram divididas a classificação foi dividida em nível 1, 2 e 3, que né, seria o nível leve, moderado e grave. Isso gera muita angústia hoje nos pais, eu acho que existe um desespero muito grande, muitas vezes, das famílias de saber em que nível o seu filho se encontra, se é um nível leve, moderado ou grave, no diagnóstico de autismo, mas na verdade, embora essa classificação já tenha melhorado muito a subdivisão anterior que era, não é uma coisa tão clara e tão estanque essa divisão entre leve, moderado e grave. Pode passar. Na verdade, a noção de espectro é muito mais ampla e variável do que só níveis de desenvolvimento. Então, esse nível de desenvolvimento, ele depende de muitos outros fatores. Então, do desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento cognitivo, da frequência dos comportamentos estereotipados, da rigidez, da frequência de outras comorbidades e associações dentro desse quadro do espectro autista. Então, é muito mais amplo, pode passar. E se parece muito mais com o espectro assim, que tem muitas outras variáveis, como a presença de outras características e comorbidades, do que um espectro linear, que pode ser dividido só entre leve, moderado e grave. Então, eu tento muito convencer os pais a não se apegar nessa questão do leve, moderado e grave, porque existem muitos outros fatores que fazem essa interferência no prognóstico e na evolução das crianças. Pode passar. Então, eu sei que não dá para ler, é muita informação, mas é só para ilustrar nesse quadro, que é de um artigo super importante, de tantos fatores que são interferentes no desenvolvimento de uma pessoa com autismo. Então, nos dois círculos verdes ali do meio, são os critérios para o diagnóstico, mas em volta disso a gente pode ter ou não presença de transtornos de ansiedade, de crises convulsivas, de epilepsia, de comprometimento de linguagem, de comprometimento cognitivo, de genes específicos associados, de transtornos gastrointestinais, de alterações no eletroencefalograma, mesmo sem crise clínica. Então, vários outros fatores que a gente ainda não sabe explicar como interferem diretamente na evolução do transtorno do espectro autista. Pode passar. Para o diagnóstico do autismo, hoje ainda, infelizmente, não existe nenhum biomarcador, que isso quer dizer, nenhum exame, nem laboratorial, nem genético, nem de ressonância magnética,
nem de eletroencefalograma vai dar o diagnóstico de autismo. Muitas vezes esses exames são solicitados, mas na maioria das vezes eles não agregam nada em relação ao diagnóstico, são feitos muitas vezes para excluir outras alterações associadas. Pode passar. E a gente sabe que existe um componente muito grande genético no autismo, isso a gente avalia através de um conceito que a gente chama de herdabilidade, que é o quanto dessa característica clínica acontece por frequência como manifestação genética. E como que a gente avalia isso? Então, em gêmeos idênticos que têm o mesmo DNA, a chance de ocorrência do transtorno do espectro autista em ambos é de até 90%. Então, isso dá um forte indício de que a resposta e que muitas características estão relacionadas com a genética. E em irmãos ou gêmeos diferentes, essa recorrência também é maior do que na população. Então, hoje, na população, a gente considera a presença do autismo entre 1 a 2% da população, e a chance de um segundo filho ou de gêmeos diferentes terem o transtorno é em torno de 10 a 20%. Então, isso é 10 a 20 vezes maior do que o que existe na população geral. Pode passar. Mas quando a gente vai investigar o autismo do ponto de vista genético, quanto mais se pesquisa, mais genes se encontram. Então, esses dados são dados de um banco de DNA internacional. E nesse último levantamento ali, mais de 800 genes já foram listados como possíveis associados à altéia. Cada um desses risquinhos é um dos nossos cromossomos e cada bolinha verde ou vermelha está relacionada com um gene possível ou provavelmente associado à altéia. Então, a ciência, mesmo do ponto de vista genético, ainda não traz respostas suficientes e quanto mais se pesquisa, mais se encontram alterações das quais a gente ainda não sabe responder. Pode passar. E quando a gente fala no funcionamento do cérebro no autismo, então, o que acontece? Né? Anatomicamente, esses cérebros são muito parecidos com o de qualquer outra pessoa. Então, por isso que uma ressonância, por exemplo, não ajuda muito no diagnóstico. Mas há muitos anos já se sabe que o cérebro de crianças com TEA muitas vezes é maior no início do desenvolvimento. Pode passar. Isso acontece porque, na verdade, o que se sabe hoje em termos de neurociência é que existe um aumento de densidade sináptica no autismo. Então, no lado ali, essas imagens são imagens microscópicas de cérebros. A parte pretinha ali, aquelas bolinhas pretinhas embaixo, são os corpos dos neurônios. E eles vão se ramificando e se comunicando uns com os outros através das sinapses. Na primeira imagem ali, que tem uma menos desses risquinhos ali, que seriam as sinapses, deixa eu tirar o som aqui. Eles são de uma pessoa com desenvolvimento típico, e do outro lado, essa densidade muito maior de ramificações seria de um cérebro de uma pessoa com autismo. Pode passar. Isso acontece porque existe uma alteração na neuroplasticidade cerebral das pessoas com autismo. Então, essa imagem é uma imagem evolutiva de como acontece essas sinapses ao longo dos primeiros anos de vida, principalmente. Então, na gestação, a criança tem os seus neurônios e depois do nascimento, com o pico nos 2 anos de idade, existe um aumento muito, muito significativo dessas conexões. Então, esses neurônios vão se interconectando e permitindo que a criança passe de um bebê que só chora e mama para uma criança de 2 anos ali que vai falar, andar, que vai ter um desenvolvimento muito próximo já de uma pessoa adulta do que era quando nasceu. Então, nesses primeiros 2 anos de vida, existe um boom enorme de neurodesenvolvimento e isso acontece por causa do aumento dessas sinapses. Depois disso, dos 2 anos até a adolescência, início da vida adulta, ocorre o que a gente chama de poda neuronal. Então, essas sinapses desnecessárias, excessivas, que não são funcionais, vão sendo cortadas e diminuídas ao longo da vida para que as pessoas tenham uma vida funcional, normal, sem nenhuma alteração de desenvolvimento. Isso, volta só um pouquinho ainda. Isso acontece porque quando você pega uma criança de 2 anos de idade, mesmo uma criança com desenvolvimento típico, muitas vezes eles fazem muito mais coisas do que os adultos. Então, essa poda neuronal vai regulando o funcionamento dessas sinapses. E no autismo, o que se acredita? Primeiro que esse pico já é maior, então o aumento dessas sinapses, dessa densidade sináptica nos primeiros anos de vida é maior, e essa poda neuronal não acontece de maneira adequada. Então, eles têm mais áreas de grande densidade sináptica em áreas diferentes do cérebro, mas que nem sempre se interconectam bem. Então, pode passar. Então, quando a gente pega cada área do nosso cérebro é responsável por alguma função. Função motora, função da sensibilidade, do pensamento abstrato, do raciocínio, da
visão, da audição, do paladar. Então, cada área cerebral tem a sua função. E nas pessoas com autismo, às vezes, eles são muito mais capazes de exercer algumas funções por conta dessa densidade sináptica, mas muitas vezes eles não relacionam bem o uso dessas funções. Então, por isso que pessoas com autismo muitas vezes têm uma capacidade acima da média para memória visual, para memória espacial, para gravar informações, para saber conteúdos ou para executar determinadas funções com muito mais qualidade. Então, aqui um exemplo, de novo, daquela imagem que eu mostrei lá, que a gente visualiza rostos em coisas que não são pessoas, né? Então, uma pessoa típica, o lobo occipital, que aí é o verdinho, é muito interconectado com o lobo frontal, que tem a ver com as nossas emoções e com o nosso raciocínio. Por isso que tudo que a gente vê, a gente enxerga com esse viés da emoção. Nas pessoas com autismo, o lobo occipital, que é o verdinho da visão, ele é muito acurado, por isso que muitas vezes eles têm uma memória visual muito melhor do que a nossa, mas não tão bem interconectado, então não faz essa associação com tanta frequência. Pode passar. Então, do ponto de vista de neurodesenvolvimento e neurofuncionamento, isso é o que se sabe hoje em relação ao autismo. Para finalizar, então, em relação ao tratamento, como é um transtorno de desenvolvimento que tem uma causa genética e que tem um funcionamento atípico cerebral, não existe uma medicação, não existe um único tratamento que vá resolver essa dificuldade, essa diferença das conexões. E sim, qual que é o tratamento? Então, é um tratamento multidisciplinar de estimulação com diversos profissionais. Eu não vou falar de métodos específicos, mas da mesma forma como a Fátima falou, e também eu quero ressaltar isso, não existe um método único que sirva para todos eles, não existe uma única estratégia ou uma única ferramenta de tratamento que vá funcionar para todos, porque esse espectro é extremamente amplo e variável, então precisa de um olhar muito individualizado para a indicação, inclusive, das terapias e do tratamento. Pode passar. E o tratamento e essa adequação, da mesma forma que a Fátima colocou essa imagem parecida, é de acordo com as necessidades individuais de cada um. Assim como isso deve acontecer na escola, na inclusão, isso deve acontecer nas terapias, deve acontecer na necessidade de suporte do dia a dia. Pessoas com mais dificuldades precisam de maior suporte, pessoas com menos dificuldade precisam de menos ou de outros tipos de suporte. E inclusão, tanto em sociedade quanto na escola, não é o mesmo suporte para todos, assim como terapia não é a mesma terapia para todos, nem em método, nem em carga horária, nem em nada como isso. Pode passar. E quando a gente fala nessa questão da cura do autismo, que é uma questão muito debatida, eu acho que o DSM deixa isso bem claro, que o autismo não, por mais que você deixe de apresentar características por estratégias aprendidas ao longo da vida, esse é um cérebro que continua funcionando de uma maneira diferente. E apesar de ter vários prejuízos em diversas áreas, existem muitas características que são muito boas. Então, eu sempre falo que essa questão de essa ansiedade dos pais, às vezes a criança saia do espectro, ou cure, ou melhore, na verdade, a gente tem que parar com esse pensamento, a gente tem que entender o tanto de características boas que eles têm, e que não é uma questão de curar ou não curar, é uma questão de ser respeitados nas suas características que são boas e serem ajudados e terem suporte naquilo que não é funcional para o dia a dia. Pode passar? Então, só por último, para encerrar, a importância da neuroplasticidade, se vocês conseguirem sair com isso na cabeça, é essencial. Por isso que a gente briga tanto pelo diagnóstico precoce, por causa daquele auge de desenvolvimento sináptico. Enquanto mais cedo a gente consegue mexer nisso, melhor. E esse é um exemplo de um experimento de laboratório, que se você colocar 2 ratinhos numa gaiola sem nenhum estímulo, eles vão ter o seu desenvolvimento cerebral ali, o neurônio lá embaixo vai se desenvolver. Se você colocar desafios, estímulos, atividades e coisas diferentes para esses ratinhos de laboratório fazerem, o número de conexões e sinapses entre os neurônios vai ser muito maior. Então, é por isso que o estímulo das terapias, da estimulação em casa, da escola, dos contextos em que essa criança está inserida, é o que faz a diferença e que muda essas sinapses e que muda esse desenvolvimento neuronal. Por isso que é tão importante o tratamento com terapia, estimulação precoce, e é isso que vai fazer toda a diferença para a vida dessas crianças. A gente vê poucos profissionais que atendem adultos com essa capacitação e formação. Então, falando em neurologistas, mesmo psiquiatras, é difícil, né? A gente vê pela história dos pais, muitos pais chegam no seu próprio diagnóstico depois do diagnóstico dos filhos. Em mulheres, isso é muito mais difícil, porque a mulher tende a mascarar mais sintomas e tende a ser considerado muito mais como normal, características, né, de dificuldade, às vezes até de socialização,
do que em homens. Então, é bem difícil encontrar bons profissionais que fazem essa avaliação. Eu normalmente tenho indicado alguns psicólogos e neuropsicólogos bons que fazem testes específicos. Então, existem vários testes. O ADOS é um dos principais, existe a versão do ADOS para adulto, mas existem outros testes e questionários que avaliam, inclusive, essa questão de mascarar, tem o chamado masking, né, que é de mascarar esses sintomas, das estratégias aprendidas ao longo da vida, de como é essa interpretação das relações, das situações, da objetividade. Então, eu acho que tem que ser uma avaliação mais rica em termos de método, com questionários e avaliações específicas e individualizadas, daí caso a caso. Mas tem como investigar e é muito comum o diagnóstico dos pais depois dos filhos, né? E provavelmente foi muito negligenciado isso há anos atrás, então a gente tinha muito menos informação e acesso a isso. O autista era considerado só autista grave. Então hoje é mais fácil esse acesso, embora não seja também tão fácil assim. Então, tem mais 2 perguntinhas. Vou pedir para o pessoal que aguarde a resposta da doutora Mariane e o sorteio que vou fazer na sequência, antes da gente encerrar, ok? Então, doutora Mariane, uma delas. Antigamente, né, se considerava Asperger e se falava que havia uma diferença entre autismo leve e Asperger. Existia mesmo uma diferença? Como é que está isso hoje? E a outra pergunta, a diferença entre TEA e TGD? Então, assim, até o DSM-4, que era a versão anterior, que ficou vigente até 2013, o autismo estava dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento, e uma época ficou como TGD também, que era transtornos globais do desenvolvimento. Então, essa nomenclatura não existe mais pelo DSM. O CID ainda não atualizou, o CID-10, que é um outro código das doenças. Então, se a gente vai olhar no CID-10, ainda tem Asperger, autismo clássico, autismo atípico, né, que é nessa classificação, mas ela só serve para fins burocráticos de ter esse código. Mas para o DSM, que são os critérios para o diagnóstico, isso já mudou e já não existe mais. Então, quando a gente falava em transtornos invasivos do desenvolvimento lá do DSM-4, a subdivisão que existia era autismo clássico, né, ou autismo típico, autismo atípico ou transtorno do desenvolvimento sem outras especificações, que era aquela criança que não fechava todos os critérios para o diagnóstico, e existia a síndrome de Asperger, que eram pacientes com um comprometimento mais leve, com essas características mais peculiares de hiperfoco mais perceptível, né, que a gente já via com mais característica. Então, existia essa subdivisão, era muito confusa, porque se você colocasse a mesma criança para vários, né, médicos mesmo avaliarem, saíam nomenclaturas diferentes, e esse foi um dos principais motivos para cair por terra essa subdivisão assim categórica e virar tudo um espectro, porque é extremamente diferente. Não só, mesmo no autismo leve, eles são extremamente diferentes uns dos outros, assim como nas outras áreas. Por isso que é um espectro que depende muito mais de outros fatores. Então, hoje a gente não fala mais em Asperger, embora algumas pessoas ainda usem essa nomenclatura. Às vezes a gente usa até para explicar, mas não existe mais essa terminologia pelo DSM. Entra no lado leve do espectro, mas lembrando que é um espectro, não é uma, 3 classificações. Então, é muito variável mesmo dentro do leve, as características são muito diferentes. E do TGD eu já respondi também, acho que é isso. A última pergunta que me ocorreu agora é bem rapidinho. A pessoa que está investigando, ela deve buscar ou um neuropediatra ou um psiquiatra infantil? São essas 2 pessoas que podem fazer esse diagnóstico? Sempre no mundo ideal, o ideal da avaliação é multidisciplinar. Então, se você tiver todo um contexto de uma equipe para avaliar a linguagem cognitiva, avaliar a questão de desenvolvimento, quanto mais multidisciplinar, mais rica essa avaliação. O ideal é você buscar um bom profissional que tenha experiência, porque às vezes, mesmo dentro dessas áreas, não são todos os profissionais que têm uma vivência muito grande com isso. Mas para a definição de diagnóstico mesmo, ainda é uma definição médica, então ou um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Importante ser se for para criança, né? Que seja um psiquiatra infantil. Muito obrigada. Agradeço muito pelo convite. E fica aí meu e-mail à disposição. Bom dia para todos, para todas. Muito interessante essa discussão levantada aqui por vocês, né? Eu trabalho muito eu trabalho mais na área da educação, eu sou professor, trabalho tanto no ensino superior quanto na educação básica. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês nessa discussão tão profícua que está sendo iniciada hoje. Agradeço muito pela sua participação.
E vou pedir para que o senhor também se apresente, por favor, para o pessoal. Bem, eu sou Eugênio, professor Eugênio Cunha. Eu já trabalho com autismo já tem um bom tempo, né? Na escola e agora na universidade. Eu sou professor também já há um certo tempo no ensino superior, e por conta da minha atuação na área da inclusão, hoje eu trabalho na formação de futuros professores, né? Não somente através dos cursos que eu dou e sou convidado para participar, mas também nas instituições onde eu trabalho. Então, eu faço formação de professor no ensino superior. E na educação básica, eu sou coordenador de um colégio aqui, de uma rede no Brasil inteiro, um colégio bem grande, e eu faço a coordenação, e a gente também procura atender esses preceitos da inclusão, né? Uma escola inclusiva, eu recebo constantemente alunos, né, com diversas idades, né, como é uma escola que atua na educação infantil ao ensino médio, eu recebo tanto adolescentes quanto crianças, né? E geralmente o discurso desses pais são sempre os mesmos. Olha, eu já tive na escola tal e lá não aceitaram minha matrícula do meu filho, da minha filha, porque quando viram que tinha autismo, eles disseram, não tem vaga. É uma constante isso, né? E às vezes, né, a pessoa vai lá na escola, não sabe que eu trabalho lá, e tem uma experiência muito interessante, que isso acontece muito, quando eles descobrem que eu trabalho com autismo, eu tenho já publicação na área, eu já fui coordenador da Clínica Escola do Autista, o projeto da Berenice Piana. Então, eles ficam assim, pô, mas eu vim no lugar certo, né? Então, essas experiências são muito gratificantes, mas o que ocorre é justamente o que nós sabemos, né? Existe ainda muita dificuldade para se incluir no Brasil, né, as pessoas com autismo. Professor, a Mabi lhe perguntou em qual universidade que o senhor é docente. Eu trabalho na Celso Lisboa, no Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio, moro em Niterói, e a Celso Lisboa é uma universidade que fica próxima lá do Maracanã. E é interessante que lá nós trabalhamos com metodologias ativas. E um dos meus trabalhos mais recentes, né, é com referência à inclusão utilizando metodologias ativas, né? A gente teve agora de certa forma, uma ajuda da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que está sendo implementada este ano, apesar dessa situação toda típica, né? E a Base Nacional Comum Curricular fala muito das competências gerais dos alunos do ensino fundamental e médio, e também dos campos de experiências que são percorridos pelos alunos da educação infantil. Isso dialoga muito próximo com as ideias de metodologias ativas, né, em que você coloca o aluno para trabalhar, aí você pode traçar trilhas diferenciadas para cada um dos alunos, né? Isso faz com que o campo de possibilidade de inclusão se amplie, porque você perde aquela ideia de que todos têm que aprender a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo tempo, na mesma hora. Não. Você cria trilhas separadas, diferenciadas, com o mesmo conteúdo. Quem defende a inclusão, como eu defendo, em escola regular, sabe que um dos grandes desafios dos professores é dar um conteúdo de matemática e atender diferentes percursos pedagógicos que encontra na sala de aula com esses alunos, né? Então, quando você faz um projeto em que você pode criar objetivos diferenciados, competências diferenciadas, você amplia o leque de possibilidade de inclusão. Então, a Celso Lisboa é uma universidade que me ajudou muito nesse ponto, porque eu trabalho lá já com essas ideias. Já tinha, quando em 2012 eu lancei um livro chamado Práticas Pedagógicas para a Inclusão, eu já trabalhava o conceito de aprendizagem colaborativa, autonomia, né? Dentro de uma ideia de ensino regular, mas com o vertente para a educação especial, né? E o professor, apesar de ter essa atuação aí no Rio de Janeiro, tem conhecimento desse cenário da educação e da inclusão no Brasil todo, né? Aqui nós temos pessoas de vários estados inscritos que ou vão assistir agora aqui com a gente ao vivo ou depois a gravação. E eu gostaria que o senhor dissesse também um pouquinho
mais voltado para os professores, que tem vários professores inscritos, assim, né? Como que eles podem se preparar para esse cenário que está se mostrando e para o que a gente está enfrentando hoje em dia? Qual que é a sua opinião sobre isso, por favor? A primeira coisa que eu acho importante é participar de eventos como este aqui, que está ocorrendo aqui. Agora, ainda com a possibilidade de fazer isso de forma online, né? Então, você não precisa se locomover da sua casa, você assiste uma live, você entra num curso. Mesmo os cursos que são, às vezes, pagos, vale a pena. Então, o grande mote do professor que quer trabalhar a inclusão, não só o professor que quer trabalhar a inclusão, mas o professor que quer realmente exercer a sua profissão com maestria, com qualidade, ele tem que se formar. E a gente sabe que na educação não existe receita de bolo. A gente está discutindo aqui sobre autismo, falando várias coisas importantes. Todo mundo tem uma experiência aqui e que deve ser observada por nós. Vai nos ajudar muito essas experiências, esses relatos, né? Mas a gente sabe que, de repente, aquela experiência daquela pessoa, naquela situação, não vai dar certo em outra situação. Porque não existe uma receita pronta. Você faz isso. Existe, sim, alguns aspectos que são comuns a todo ser humano. Por exemplo, a questão da motivação. Se eu motivo o meu aluno, se eu trabalho as questões afetivas, eu tenho muito mais chance dele aprender. Então, isso é infalível em qualquer situação. Agora, como eu vou fazer essa motivação, isso vai variar muito. E, às vezes, as estratégias que eu crio, né? Eu vou fazer uma abordagem de ABA, de Sunrise, de PEX, às vezes funciona, mas para o outro aluno não vai funcionar. O ABA é excelente, mas você vai para a sala de aula com ABA, não vai ser legal, porque lá é outro esquema, é uma aprendizagem geral, colaborativa, né? Então, o que eu digo? Nessa situação com tanta diversidade que nós vivemos, a melhor coisa que o professor tem que fazer é se formar. Se existisse uma receita de bolo, seria a formação do professor. Um professor bem formado, ele tem capacidade de lidar com essas adversidades, né? Essas imprevisibilidades do mundo acadêmico. Eu faço uma comparação muito comum com aquele músico. A gente vai no restaurante, às vezes, e às vezes tem aquele cara que está tocando lá, e alguém pede assim, toca lá Roberto Carlos, ele toca. Toca lá Luan Santana, ele toca. Toca os Beatles, ele toca. Ele toca de tudo. Toca pagode, toca música sertaneja, toca música clássica. Se pedir para tocar Bach, Beethoven, é capaz de ele tocar também. Por que ele é tão diversidade? Ele tem tanta diversidade, né? Por que ele tem tanta habilidade para transitar em vários gêneros? Porque ele se preparou para isso. Então, o segredo dele é justamente a preparação. Então, o do professor é diferente. O mundo da educação, e principalmente da educação inclusiva, é um mundo muito diversificado. E a gente precisa, de fato, se preparar para essa diversidade. Nem sempre a gente vai estar... Se você perguntar para mim, se você receber um aluno hoje com autismo na sua escola, você está preparado para recebê-lo? Eu vou dizer assim, olha, eu não, porque eu não sei como é que ele é, como é que ele está vindo, mas, pelo menos, eu tenho alguma coisa de base que vai me ajudar a iniciar uma preparação, eu vou conhecer esse aluno, eu vou procurar estabelecer uma estratégia, a partir do que ele passar para mim, eu vou tentar criar caminhos pedagógicos. Isso é o mais importante, você ter alguma coisa de base que possa servir para você iniciar um trabalho. Então, a formação é o essencial para o professor nesse momento que nós queremos atender essa demanda tão grande da inclusão. Da parte da família, a senhora até comentou, né, dessa dificuldade de muitos encontrarem uma escola que esteja aberta, mesmo sendo, né, prevista em lei, que não se faça essa diferenciação, que não se negue matrícula. A gente vê na prática, infelizmente, isso ainda acontecendo. E mesmo quando o aluno já está dentro da escola, diversas dificuldades. Teria uma fala assim para as famílias também levarem em conta nessa relação com a escola? A família, eu acho que ela tem que observar qual é a linha pedagógica, o projeto político-pedagógico chamado PPP, Projeto Político-Pedagógico da escola. Porque não adianta ela encontrar um professor ou uma professora que queira acolher, incluir. Tem que ter toda uma equipe, porque esse professor não vai trabalhar sozinho. Então, se notar na escola essa intenção, esse desejo, né,
houver essa acolhida, essa possibilidade de inclusão, aí a família pode investir. Porque a questão da preparação é algo que ocorre, às vezes, no trecho, no caminho, durante o caminho. Porque se existe uma política de inclusão naquela escola, você vai ver isso no gestor, no coordenador, no diretor, as primeiras pessoas que você encontrar quando procurar a matrícula para o seu filho ou para a sua filha. Se você conseguir perceber que existe uma certa resistência, ali não é um local ideal, né? Então, o importante é que haja, primeiramente, a intenção de incluir. As dificuldades, elas vão existir em qualquer situação, mas quando você tem a intenção de incluir, você tem muito mais possibilidade de superar essa dificuldade. Agora, quando você não tem essa intenção, certamente vai ter uma barreira ali e a família vai ficar muito desgastada nessa relação e aquela que nós conhecemos. Às vezes entra Ministério Público, mas, por exemplo, se eu utilizar o Ministério Público para tentar incluir o meu filho numa escola, eu já tenho de antemão uma dificuldade enorme de acreditar no projeto daquela escola. Porque se eu estou usando o Ministério Público, se eu estou colocando a lei, é porque não existe uma intenção. Então, aí a coisa já começa a desgastar, né? Então, o importante é sentir essa acolhida, esse respaldo da escola. Sentiu? As outras coisas a gente vai conseguindo resolver aos poucos, com muito amor, com muita vontade e com muita disposição. E uma outra questão que eu percebo que muitas famílias ficam em cima do muro e sem saber para onde ir, né? Como que pode ser feita a melhor decisão, a melhor escolha, se é por uma escola regular, se é por uma escola especial? Existe alguma orientação? Sempre é uma escola regular. Isso aí é a tônica, né? A própria legislação já coloca, preferencialmente, né, na escola regular. Mas nem toda escola está preparada para receber um aluno com autismo e nem toda a pessoa, criança ou adolescente com autismo vai se beneficiar de um espaço inclusivo, regular, né, comum. Então, esses são critérios que cada um vai ter que analisar. Por exemplo, eu trabalhei na Clínica Escola do Autista. É um projeto inclusivo? É. Por quê? Porque prepara o aluno para a escola regular. Muitos alunos que estavam lá, muitas crianças que estavam lá, eram que tinham sido excluídas das escolas, né? Então, aquele espaço ali foi o necessário para que esse aluno tivesse condições acadêmicas, né? Tivesse autonomia e tantas orientações que existem ali, porque uma escola especial, ela normalmente tem uma boa escola, tem um psicomotricista, tem um psicopedagogo, tem um psicólogo, às vezes tem um neuro, tem um fonoaudiólogo, tem um nutricionista. Então, esses profissionais não estão numa escola comum. Então, às vezes, é necessário uma criança, um adolescente passar por um espaço especializado para depois ir para uma escola comum. Mas o ideal sempre foi a escola comum. Mas, às vezes, é preciso fazer um trânsito. Né? Por isso que a gente não pode deixar de valorizar as escolas especiais. Por exemplo, né? Tem muitos alunos que estão hoje na escola comum, mas precisam de frequentar também uma escola especial para adquirir algumas habilidades específicas que não vão conseguir dentro de uma escola comum. Isso é um fator que é muito comum e a gente precisa valorizar também esses espaços. Na minha concepção, inclusão ela está se referindo a um Estado atuante que trabalha em cima das leis e dá todo o suporte para as famílias. Uma família engajada junto com a escola. Uma escola que realmente deseja incluir. E esses espaços e esses profissionais especializados que dão apoio a todo esse processo, inclusive. Muito obrigada, professor. Eu vou pedir para que, então, uma falinha final, assim, o que o senhor acha de interessante para concluir? Olha só, eu acho o seguinte, nós estamos num processo, a inclusão no Brasil é um processo ainda muito ainda pequeno, a gente está trabalhando muitas questões, estamos iniciando agora, as leis são bem recentes, né? A Lei Berenice Piana de 2012, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, nós temos leis mais antigas, né? Mas, de qualquer forma, é um processo ainda muito pequeno, muito incipiente. Mas o que eu digo é o seguinte, as crianças que hoje estão entrando nas escolas, quem tem filho pequeno, pode dizer isso melhor do que eu. As crianças que estão... Eu também tenho filho pequeno, eu sei disso. As crianças que estão entrando nas escolas agora, elas estão aprendendo uma coisa
que é fantástica, que estão aprendendo a lidar com o diferente, com aquele que não é cotidiano, né? O meu filho ele estuda lá na escola onde eu trabalho, e ele tinha na sala de aula dele, quando ele estava frequentando, que agora não pode frequentar mais, né? A melhor amiga dele era uma menina com autismo, que é não verbal. Ele tem 3 anos agora. Na época ele tinha 2 e ela também 2 anos. Não falava com ele, não dialogava com ele, mas ele gostava demais dela. Ele não via diferença dela falar ou não falar. Justamente a filha desse casal que me procurou dizendo que as outras escolas rejeitaram a matrícula, né? E as professoras, mesmo diante de uma menina não verbal, tudo que o meu filho aprendia, essa criança também aprendia. Mesmo que ela não desse nenhum feedback. Um dia, sem mais nem menos, o pai dela manda para mim um vídeo em que ela fala todo o alfabeto de A até Z, com 2 anos, de A até Z, todo ele. Uma menina que nunca falou nada. Aí eu pergunto a você, valeu a insistência dessas professoras? Valeu a perseverança desse pai? Valeu quebrar o paradigma do aluno típico, que você pode conviver com alunos de diversas situações, condições? O meu filho gosta dessa menina, é a melhor amiga dele, mesmo ela não falando. Então, olha só, quantas coisas foram quebradas pela perseverança, pelo amor, pela insistência. Então, é isso que eu quero falar agora no final. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos, continue insistindo. Vale a pena investir na inclusão do seu filho, do seu aluno. Vale a pena acreditar nas possibilidades que eles vão ter. Eles têm muitas possibilidades. A menina não deu uma palavra o ano todo na escola. No final do ano, ela recitou todo o alfabeto, coisa que nenhuma criança neurotípica fez até então. Ela fez. Então, vale a pena a gente acreditar e a gente insistir nesses nossos projetos, que são bem louváveis, são projetos de excelência. Então, essa é a palavra que eu iria deixar para vocês. Fantástico. Já aplaudi em pé. Fiquei emocionada aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo esforço em fazer essa troca de horário para poder estar aqui com a gente. Com certeza foram palavras que tocaram muita gente, que seja inspiração e que a gente possa ter cada vez mais, né, esse olhar, essa caminhada da inclusão. Eu que agradeço e peço desculpa aí pelo esse atropelo que ocorreu hoje, nessa semana, para mim foi um pouco tumultuada, mas a gente não desiste, eu também não desisti de estar com vocês, isso para mim foi muito gratificante. Muito obrigado. Obrigada, boa sorte, sucesso. Obrigado.